1961. O movimento da legalidade, liderado pelo governador gaúcho Leonel Brizola, garante a posse do presidente João Goulart, após a renúncia de Jânio Quadros. 1964. Março. Jango deixa o Brasil e refugia-se no Uruguai. 1º de abril. Os militares tomam o poder. É autorizada a cassação de mandatos e a suspensão de direitos políticos. Em 15 dias, o general Castelo Branco assume a presidência da República. É o início da ditadura, regime autoritário, prisões, torturas, exílios. Eu tinha saído porque era participante da luta armada. Eu lutei de armas na mão contra a ditadura. O sistema prisional na Argentina, sobre o qual eu escrevi posteriormente também, era uma espécie de morte em vida que nós conseguimos neutralizar, quero dizer, de conjunto. Em princípio, o sofrimento não amadurece, o sofrimento, em princípio, te quebra. Eu cheguei no México só com uma camisa, 2 camisas, uma calça, um sapato que não tinha cordão para amarrar, que tinha me tirado na prisão, sem um centavo no bolso. Nós somos fruto da nossa história. A nossa história naquele momento era essa. Que se retome uma coisa que, na verdade, era unida assim por um frágil fio de esperança, e que era estas nossas existências prisioneiras e dispersas. A radiografia dos atingidos pela repressão política no Brasil não está concluída, mas pesquisas e documentários estimam que 50 mil pessoas foram presas só nos primeiros meses da ditadura militar. 20 mil foram torturadas durante os 20 anos do regime. Há 365 mortos e desaparecidos políticos indenizados. Os 707 processos judiciais por crimes contra a segurança nacional, estudados no projeto Brasil Nunca Mais, tem 7.367 acusados, milhares de presos por motivos políticos, 4 condenados à morte, 130 banidos do país e 462 políticos cassados. A ditadura militar no Brasil não se dissocia de outras ditaduras da América Latina no período. E é por isso que as histórias de luta de 3 gaúchos se cruzaram de forma marcante. Já no caminho da redemocratização, eles eram os únicos presos políticos brasileiros no exterior. Eram os 3 nascidos no Rio Grande do Sul e, por coincidência, tinham o mesmo nome. Vocês escreveram a própria história, resistindo aos mais duros golpes à democracia e os ataques ao Estado de Direito. Vocês conviveram e suportaram sistemas de penalizações inaceitáveis, que violavam permanentemente as regras mínimas exigidas mesmo na prisão. Flávio Kutsi, Flávio Tavares, Flávia Schilling. 30 anos depois da criação dos Comitês Brasileiros pela Anistia, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul registrou um encontro histórico dos 3 Flávios, como ficaram conhecidos. Estamos, portanto, aqui reunidos para simbolizar a resistência a um passado recente, a uma ditadura militar capaz de recuperar de forma decisiva o quanto a campanha da anistia foi central para enfrentá-la. E para que nós possamos também aqui registrar, mesmo dentro dos limites, o quanto foi importante a questão da anistia. Flávia Schilling, gaúcha de Santa Cruz do Sul, é doutora em Sociologia e professora da USP, em São Paulo. Aos 10 anos, Flávia mudou-se com a família para o Uruguai, acompanhando o pai exilado pelos militares. Aos 18, foi presa em Montevidéu, acusada de militância clandestina no grupo político Tupamaros. Passou por vários presídios e quartéis, em regime de incomunicação total e torturas. Entre eles, a prisão política de mulheres Punta Rieles.
Eu fiquei presa do ano de 72 a 80. Flávia Schilling foi libertada depois de 7 anos e meio, em 14 de abril de 1980. As cartas que escreveu da prisão foram publicadas em 2 livros, Querida Família e Querida Liberdade. Flávio Cutsi nasceu em Porto Alegre e na Faculdade de Economia, nos anos 60, participou da fundação do Partido Operário Comunista. Perseguido por sua militância, mudou para a Argentina, onde aliou-se a movimentos contrários à ditadura no país vizinho. Lá, esteve preso de 1975 a 1979. Um dos locais era a prisão de Rawson, na Península de Valdez, Patagônia. Ela tinha que se apresentar na fila de visita às 5 da manhã. No inverno é inimaginável, 2, 3 graus abaixo de zero. Flávio Cutsi foi libertado em junho de 1979. Decidiu viver na França e retornou definitivamente ao Brasil em 1984. No Rio Grande do Sul, foi deputado estadual por 4 mandatos. Publicou o livro Pedaços de Morte no Coração, sobre o drama dos cárceres de presos políticos na Argentina. Flávio Tavares, gaúcho de Lajeado, advogado, jornalista e professor universitário. Aos 20 anos, presidiu a União Nacional dos Estudantes. Em 1964, foi preso pela primeira vez em Brasília, onde integrava o grupo fundador da UNB. Membro do movimento nacionalista revolucionário, Flávio Tavares esteve preso várias vezes no Brasil e estava no grupo libertado em troca do embaixador americano Charles Elbrick, sequestrado pelos movimentos revolucionários. Depois de passar pelo México, exilou-se na Argentina, onde era correspondente de jornais brasileiros. Em 1975, numa viagem a Montevidéu, foi sequestrado pelo exército uruguaio e ficou preso por 6 meses no país vizinho. A ditadura uruguaia quis prestar um serviço à ditadura brasileira e me sequestrou, e veio me entregar aqui. E aí o Brasil, que já estava em plena abertura no governo Geisel, disse não queremos nem morto nem vivo. Flávio Tavares ainda viveu em Portugal e voltou ao Brasil com a anistia em 1979. Escreveu o livro Memórias do Esquecimento, em que relata os horrores da prisão e da tortura. Essas formas de ataque partiam da censura à cassação de direitos políticos. Passavam pela violência, humilhações, prisões e torturas, Flávio. E chegavam ao sequestro, ao banimento, ao exílio, ao desaparecimento e à morte. Eu militei, como toda a minha geração dos anos 60, contra a ditadura no Brasil. Houve um momento, anos 70, em que nós estávamos, enquanto grupo, derrotados. Eu saio, consigo me organizar e sair. Isso permite que logo adiante, dentro de um projeto político, eu acabo primeiro tentando voltar ao Brasil e depois o nosso grupo, que restava, o nosso grupo é muito golpeado, e eu tomo a decisão de entrar na Argentina, que em 1972 era uma ditadura militar, já, né, que na verdade já estava no seu período final de debilitamento, e a partir dali me comprometo de um projeto político argentino. O que acontece sempre? Tortura. Bom, a tortura é um troço espantosamente difícil de tu enfrentar, porque é como te virarem pelo avesso em todos os sentidos, ou seja, para que tu traias as razões pelas quais tu luta. Quer dizer, então, se tu faz isso, isso é uma quebra, eu diria assim, é uma imensa dor e um sofrimento praticamente no limite. Mas se tu te entregares, isso vira depois uma dor moral que te acompanha para o resto da vida. Na hora da tortura nós só nos lembramos em não morrer, né? Nós não nos lembramos da vida. E a mãe, a família, os companheiros são a vida. Na tortura, cada qual só se lembra da vida, em não morrer. Absolutamente difícil, obviamente.
ao mesmo tempo, vivências muito extremas de também perceber que também a estupidez humana não tem limite, nem a crueldade, mas também perceber o quanto a solidariedade humana ela é real e acontece. Então, não apenas a solidariedade da família, mas das companheiras, na verdade, de prisão, que foram essenciais, houve um apoio mútuo muito intenso. Eu tive várias prisões, 3 no Brasil, na ditadura militar, e uma no Uruguai, que foi, no fundo, a pior, porque foi um preso no estrangeiro. Preso no estrangeiro quando eu era um exilado político brasileiro. Foi em 1977, eu estive 28 dias sequestrado pelo exército uruguaio e depois mais 6 meses preso. Tinha ido ao Uruguai numa missão humanitária para libertar um jornalista preso. Eu era correspondente do jornal O Estado de São Paulo, em Buenos Aires. E a ditadura uruguaia quis prestar um serviço à ditadura brasileira e me sequestrou, e veio me entregar aqui. E aí o Brasil, que já estava em plena abertura no governo Geisel, disse: não queremos nem morto nem vivo. Tu está instalado na perda de liberdade. E a maioria dos 3 passamos por um modelo, se me fizer entender, por um modelo de organização prisional que não era nem esse hacinamento impressionante, trágico, que se vê em todas as prisões, entre aspas, de presos comuns no Brasil, mas ele era o contrário, ele era um sistema, um prisioneiro, uma cela, absoluto isolamento, e proibições e vedações de toda a ordem, não há tempo aqui para descrevê-las, mas pouquíssima roupa, nenhum livro para ler, e proibição de se comunicar com o preso da cela ao lado. Então, digamos assim, o que talvez tenha nos dado um crescimento na diversidade é que, para sobreviver, não se enforcar, não se matar, digamos assim, tu tinhas que encontrar os meios de contornar o sistema. E todo mundo conseguiu fazer isso coletivamente. Isso me emociona muito, porque do modo geral as pessoas sempre, o que se conhece, o exemplo que se conhece é as mães, os irmãos, etc., dizendo: não, conta tudo, delata, acusa para te livrar da prisão. E a minha mãe, em 1967, quando eu fui preso em Brasília, eu morava em Brasília, a minha prisão teve muita repercussão em toda a empresa, ainda não era ditadura muito ditatorial, vamos usar um termo aqui pleonástico absurdo. Mas a ditadura ainda tinha naquela época certas aberturas, certas frestas. Bom, e a minha mãe me vai visitar na prisão, uma manhã fria em Brasília, fazia frio em agosto, setembro. E a primeira coisa que ela me diz, com os oficiais todos reunidos na sala do comandante, ela me dá um abraço, um beijo e me diz assim, não conta nada, não conta nada. E ela sabia de uma série de coisas, que quando eu vinha de Brasília, eu ficava na casa dela uma noite, chegava aqui às 6 da tarde, e às 5 da manhã eu tomava um ônibus, ia para o Uruguai, ia para a fronteira, ia me encontrar com Brizola em Montevideo. Então ela sabia. Quem sabia alguma coisa, só quem sabia algo de mim era minha mãe. Né? E a reação dela me deu muita força interior. Ela é obrigada pela circunstância e pelo amor ao filho, né, de passar a viver coisas impensáveis para uma pessoa normal. O que é coisas impensáveis? Ela tinha que ir até a Patagônia sozinha, numa cidade que era fundamentalmente habitada pelo pessoal da prisão, e ela tinha direito a me ver 15 minutos, de 15 em 15 dias, através de um vidro blindado, como se vê nas películas e tal, com um sistema de máxima segurança. Quer dizer, ela não podia, aquela cena que se vê em tantos filmes, né, tocar com vidro mediante se tocar as mãos. Bom, tudo certo, tu falava por um tubo acústico, não era nem um telefone, falava pelo tubo, com um guarda atrás de cada um e tal. Mas muito mais difícil do que isto que eu via, e talvez um pouco egoístamente não percebia, eram os 15 dias que ela passava sozinha num hotel, numa cidade que não tinha nada a ver com ela. E depois ela isso eu levei tempo para compreender, mas ela é que ia me consolar. Então ela tinha que ser firme e não trazer no rosto uma ruga ou a coisa, enfim, até do medo que ela devia estar sentindo, porque é possível não sentir medo. A partir das ideias de anistia aqui no Brasil, obviamente a solidariedade do povo brasileiro, que faz uma grande campanha e obriga
até o governo uruguaio a formular uma lei específica que não apenas me beneficiou, como a todos os outros estrangeiros que estavam presos lá, reduzindo a pena. Então, além da minha liberdade, digamos,